Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Nós vamos caminhar aqui, por aqui, aliás, né? Nessa leitura da palavra de Deus. Capítulo 10, verso 25, nós vamos ler até o 37. Uma leitura que talvez você já conheça, mas que é importantíssima para nós refletirmos mais uma vez nessa noite com a graça do Senhor. Vamos ler o texto? Lucas 10, 25 em diante, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Preste bem atenção. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Fazes isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, veja esse novo detalhe, ele querendo, porém, justificar-se, auto-justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, os ferimentos, e aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? É uma pergunta de Jesus. E o último verso da nossa leitura. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus replica, dizendo a ele: Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus precioso e Deus eterno, nos ajuda sempre, Pai, a recebermos a orientação da Tua palavra, Senhor. Ela que agora lida será exposta e que encontre guarida nos nossos corações, que nós possamos compreendê-la e a partir disso praticá-la. De fato, Senhor, sermos ouvintes praticantes, não simplesmente ouvirmos e guardarmos a nós mesmos e não te praticá-la, porque praticando-a, Senhor, nós te honramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Portanto, ajuda cada um de nós nessa noite, Pai, e nos dias que vierem a se seguir nossas vidas, para que possamos então, Pai, nas nossas atitudes, na nossa prática, nós elencarmos, Pai, a ortodoxia, o ensino que temos, com a ortopraxia, aquilo que fazemos, a fim de bendizer o Teu santo nome. Pedimos essas bênçãos, Pai, não no nosso nome e nem no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós lemos um texto aqui agora e certamente vocês o conhecem. Claramente já leram, não é? Quero falar com vocês a respeito da prática, veja bem, a prática do amor e o cuidado com o próximo. A prática do amor e o cuidado com o próximo. Nada melhor do que um texto como esse que nós acabamos de ler. Perdão. A parábola do bom samaritano. É assim que nós a conhecemos. A parábola do bom samaritano, irmãos, é uma parábola que está registrada exclusivamente aí onde nós lemos. Do Evangelho de Jesus, onde escreveu Lucas, no capítulo 10, verso 25 em diante.
O significado dessa parábola aqui do bom samaritano, é importante dizer, fala exatamente sobre a prática do amor e o cuidado com o próximo, não é outra coisa. Ele fala sobre isso. A síntese, a tônica dessa parábola vai por aqui. Na parábola aqui, Jesus fala sobre um certo homem, ele não cita nem o nome do homem. Um certo homem que descia de Jerusalém a Jericó, e tem um motivo porque ele descia de Jerusalém para Jericó, logo falaremos. E no caminho ele acabou caindo na mão de ladrões, ele chama aqui de salteadores, não é? Não era só um ladrão, tá certo? Ele roubava e matava, o que para nós, talvez, na atualidade, configuraria um latrocínio, um roubo seguido de morte. Era sobre isso que ele estava dizendo. Caiu na mão desses ladrões, desses salteadores. Esses salteadores, eles roubaram tudo que o homem tinha, feriram o homem muito, não foi pouco, só que eles não se atentaram que não o mataram. Percebe? Feriram muito esse homem. Então o homem ficou aqui abandonado, gravemente ferido e jogado, caído na estrada. É o que lemos aí. Depois disso, então, esse homem lá naquela situação, caído na estrada, ferido gravemente, tá certo? Sem nenhum bem que ele tinha, pelo menos provisões básicas, porque fora roubado. Veja o que acontece. Desceu por esse mesmo caminho aí um sacerdote. A gente vê escrito no texto. Quando o sacerdote viu o homem ferido, e ele viu, ele não, talvez, não, ele viu o homem ferido, ele passou direto. Talvez no sentido oposto, né? Sentido oposto que eu digo do outro lado da calçada. Entenda, quem sabe. Da mesma forma, um levita. Depois a gente vê essa figura também no levita que também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Só que em seguida passa essa figura aqui, um samaritano. O samaritano passa, ele viu, assim como o sacerdote. Ele viu o homem ferido. O samaritano então se compadece exatamente daquele homem que estava ferido. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e com vinho. Você viu os elementos aí. Inclusive, tem uma simbologia muito boa a respeito disso. Mas não só isso. Depois de tratá-lo, dar a necessidade básica, os primeiros socorros, se você quiser assim chamar, depois disso, ele pega esse homem, ele coloca sobre o lombo ali do seu próprio animal e leva-o a uma hospedaria para que cuidassem dele. Além de dar os primeiros socorros, se compadecer dele, ele pega esse homem, coloca ali no animal, não é? Leva a hospedaria para que cuidassem desse homem. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano ele fala algo que é excepcional. Esse aqui, como Jesus está descrevendo. Ele deixa lá 2 denários com aquelas pessoas, ou o chefe ali da hospedaria, né? Para que ele continuasse cuidando do homem ferido, porque não era obrigação. Percebe isso? Ele deixa, ele paga. Olha, cuida dele aí. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, qualquer outra coisa que ele necessitasse, ele foi e voltaria. Pode colocar na minha conta, ele disse assim. Porque quando eu voltar, eu vou arcar com os custos, com o que é necessário. E veja mais, irmãos, o ponto é, quando é que Jesus conta essa parábola? Em que cenário está contando essa parábola? Jesus contou essa parábola do bom samaritano quando ele foi questionado por um homem que era um mestre da lei, um doutor da lei, que era muito comum o tempo inteiro. Mestres da lei, fariseus, questionando Jesus, a fim de surpreender Jesus. Como eu falei para vocês, preste atenção no que ele estava tentando fazer com Jesus. Significa que o homem ele era um estudioso das Escrituras Sagradas. Em especial, aí eu estou falando do Antigo Testamento, é claro. Estudioso, sabia. E veja mais. Primeiro o doutor da lei aqui, da lei, o mestre da lei, ele pergunta a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Olha para onde, olha o caminho que ele vai. Ele chega em Jesus e fala, Jesus, o que é que eu faço então para herdar a vida eterna? Mas lembre-se que a conotação da pergunta dele, do que ele estava tratando com Jesus, era para pegar Jesus em alguma ocasião. Não era outra coisa. Bom, Lucas aqui deixa claro para nós, a gente lê um texto como esse, que ele não fez uma pergunta porque ele era ignorante. Ele não sabia, talvez? Por ignorância? Não.
Ele queria pôr Jesus à prova mesmo, testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta desse estudioso com uma outra pergunta. Ele perguntou, o que está escrito na lei? Como se dissesse, espera aí, você não é um mestre da lei? Você não sabe? Você está me perguntando porque você não sabe? Percebe isso? O que é que está escrito na lei? Bom, com isso Jesus indicou que ele não estava ensinando aqui uma doutrina nova, não era nada novo. Nada novo debaixo do sol aqui. Jesus estava ensinando uma doutrina tão antiga quanto ele já sabia, aquele doutor da lei. Na verdade, aqui ele estava apontando para os princípios que eram básicos da lei de Deus. Princípios básicos. Coisas que eles deveriam fazer. Então o doutor da lei respondeu a pergunta a Jesus recorrendo a dois textos principais. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. É claro que aquele doutor da lei se baseou aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, trata de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento. Olha lá, não sei se vai projetar aí. E depois ele recorreu a Levítico, o doutor da lei, capítulo 19, verso 18, que resumidamente é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele usou esses dois textos. Ele conhecia muito bem. Resumindo aqui o mandamento divino, né? Que nós vemos lá em Lucas 10 e 27, ele já resumiu isso, ele sabia. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Jesus não reprovou ele, não. Disse, não, é isso mesmo. Jesus fez uma pergunta, na verdade ele fez uma pergunta a Jesus, Jesus responde com outra pergunta, ele responde adequadamente e Jesus fala para ele, tá certo, é exatamente isso. Só que ele fala assim, então agora vai e faz. Por que não fazer? Era um aspecto teórico para a vida talvez daquela pessoa. Percebe isso? Mas a resposta de Jesus se harmoniza também com o ensino bíblico de que a lei é santa, evidentemente. É claro que o homem carnal não consegue entender a lei espiritual. E era o caso aqui. O estudioso aqui, aquele mestre da lei, ao invés de reconhecer a sua condição, a sua incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, exatamente por não ser capaz de cumprir essa lei em perfeição, o que ele tenta fazer? Se justificar. Peraí, mas quem é o meu próximo? Olha a pergunta dele. Evidentemente que se Jesus respondesse, teu próximo é teu irmão, e na cabeça dele ele entendesse que o irmão dele era judeu e não um samaritano, ele ia resolver a situação de uma certa classe de pessoas. Isso não é o Evangelho. Vocês percebem? Com essa pergunta aqui, o doutor da lei basicamente estava afirmando aqui de que ele não cumpria a lei com perfeição, era porque não lhe parecia tão clara. Olha a fala dele aqui. Especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Era isso que ele estava dizendo. Não era outra coisa. Mas para que você entenda um pouco melhor aqui, na parábola do bom samaritano, são mencionados, você leu juntamente comigo, alguns personagens principais, com exceção daqueles salteadores, é claro. Tem alguns personagens aí. O homem que foi assaltado, né? Agredido. Você tem o sacerdote. Você tem aqui o levita. Você tem o próprio samaritano. Você tem o dono da hospedagem. E, obviamente, o bom samaritano. Você tem algumas figuras aqui claras no sentido da parábola. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Você percebeu? Apenas que ele foi agredido, foi assaltado e ficou jogado ali na beira da estrada, no meio do caminho. Ele, de fato, é uma figura anônima, né? A tônica nem está nele. Percebe isso? Ora, a gente não sabe sequer a ocupação daquele homem. A gente não sabe a condição social daquele homem, a nacionalidade, talvez, daquele homem, podemos inferir, mas precisamente saber, a gente não sabe. O fato é que a gente sabe que ele foi cercado por ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita, eles desciam pelo caminho, muito provavelmente, irmãos, voltando para a casa deles. Muito provavelmente. Em Jericó moravam muitos, se você ler alguns textos e até conteúdos históricos, muitos sacerdotes e levitas. Muitos deles moravam. Mas não só isso, depois que eles terminavam as ocupações no serviço religioso deles no templo, eles partiam de Jerusalém, o templo era em Jerusalém, até Jericó, onde grande parte deles moravam. Não era só em Jericó, mas grande parte deles. Era uma rota natural. Grande parte deles moravam lá. Os sacerdotes, eles eram os ministros de adoração lá em Israel. Eram esses os sacerdotes. Eles desempenhavam aqui várias funções, de intermediador, inclusive. Intermediando Deus e os homens, não é?
diferente do profeta. Ora, quando se pecava, a gente vê isso muito claramente no Antigo Testamento, era até o sacerdote que eles iam. E aí então o sacerdote levava do povo até Deus, sacrifícios e etc., que você já sabe. O profeta é o caminho inverso. Ele trazia de Deus e entregava ao povo. Não é? Mas aqui eles faziam esses serviços diretamente. Os levitas não é quem toca na igreja. Tá certo? Até se nós fôssemos colocar numa condução bíblica, eu sou músico, eu sou cantor, eu sou um levita. Não é. Nós vemos pouquíssimas vezes a qual os levitas foram, inclusive, a respeito de música, né? Inclusive, uma vez numa guerra. Seria muito bom, né? Numa guerra a gente manda os músicos para frente. Olha os músicos aí, já ficaram já. Não é? Não gostaram muito não dessa conversa aí. Não era bem isso. Tá certo? Nós também não somos da tribo de Levi, ou somos judeus, né? Também não somos. Tá certo? Na verdade, os levitas tinham as funções auxiliares, né, dos sacerdotes e até mesmo limpeza do templo e coisas dentro do templo, não é? Muito mais nessa tônica. Mas veja, o samaritano aqui, ele é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Mas logo o samaritano, pois é, na mentalidade aqui de um judeu, não era algo comum. Por que não era algo comum? Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia aqui entre samaritanos e entre judeus remontava ali tempos antigos. Ali mesmo, no Antigo Testamento, por exemplo, o povo samaritano é a miscigenação da raça. Por isso que os judeus não gostavam deles. Nós sabemos muito bem que Israel, enquanto nação unificada, humanamente falando, só teve 3 reis. Quais foram eles? Saul, lembra? Davi e o Salomão. Depois disso, 10 tribos vão ao norte cativas na Assíria, com A, e 2 no sul, não é? As 2 do sul, aliás, a Babilônia. Nós sabemos disso. E desde aquele tempo até meados aqui da Segunda Guerra Mundial, aqui, ó, quando a ONU torna um Estado judeu, como você o conhece lá, Israel, tá certo? É que de fato o povo de novo tem um solo unificado. Mas o ponto é que no sul eles mantinham as características de unidade nesse ponto. As tribos do sul quando foram à Babilônia. É claro que tentaram mudar a identidade deles tudo, mas no norte não. Na Assíria, as 10 tribos do norte, quando elas foram levadas cativas, elas estavam lá, mas davam terras para eles, mulheres para eles se casarem, miscigenar a raça, para perderem de fato a identidade cultural nesse sentido. Então o judeu, ele não considerava um samaritano puro, ele não considerava. Exatamente porque eram pessoas que estavam miscigenadas na raça. O judeu não gostava, e não gosta ainda, né? O judeu mesmo, dos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham aqui erguido um templo, por exemplo, lá em Gerizim, e seguiam a escritura só do Pentateuco, da Torá, Tanakh. Só seguiam ali o começo, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Era isso, o samaritano. Aliás, o resto dos livros da Tanakh judaico, eles não seguiam o resto do Antigo Testamento. Então, para eles, falando, esses samaritanos aí não estão com nada. Os judeus faziam isso. Brigavam, briga feia. Além disso, os samaritanos eles profanaram, certa vez, uma área do templo, lá dos judeus, para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa. Olha onde eles foram. Era uma briga feia, ainda o é. Nas sinagogas judaicas, por exemplo, os samaritanos eles eram amaldiçoados. Vocês imaginam, a gente num culto aqui, a gente amaldiçoando um outro povo que a gente não gosta? Imagina isso? Eles eram amaldiçoados. Os judeus, eles oravam fervorosamente, pedindo a Deus que excluísse os cachorros dos samaritanos, que eram eles os cachorros, não era um animal de estimação, chamando eles de cachorros, da vida futura, ou seja, da salvação. Olha a oração do judeu. E Jesus usa a figurativa exatamente no samaritano, com o doutor da lei. E veja mais, na parábola do bom samaritano aqui, Jesus utilizou uma cena muito real da sua época. Uma viagem, como eu disse, de Jerusalém para Jericó. A distância aqui entre Jerusalém e Jericó, aproximadamente 30 quilômetros. Aproximadamente. Porém, esse percurso aqui, ele tinha um declive
de 1.200 metros, quilômetro 200, declive. Bom, né, de andar, não é? Com carroça, com cavalo, coisa boa, né? Declive muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Significa que a estrada que ligava Jerusalém a Jericó passava por terrenos acidentados, montanhosos, não era de fácil acesso. No tempo de Jesus era considerado perigoso viajar por esse caminho, ou esses caminhos. Era muito perigoso. Havia rochedos, buracos, criminosos. Era isso que falavam-se. Era isso que acontecia. Que poderia se aproveitar das dificuldades geográficas, de andar rápido e sair dali daquele território rápido, para fazer exatamente isso. Para roubar a turma, bater na turma, matar a turma lá. Um bando de ladrões. Dificilmente uma pessoa conseguiria escapar da mão desses salteadores. Dificilmente. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem dessa parábola. Só que quando a figura do sacerdote desponta, quando ela aparece nessa parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança, né? Poxa, agora apareceu um sacerdote. Que maravilha. Agora ele vai socorrer esse homem. É um sacerdote. Naturalmente esperava-se que um homem aqui considerado santo, entenda nesse sentido, ajudasse aquela pessoa que estava ferida. Sim, naturalmente, na ótica humana. Mas ele passou direto. Ele preferiu ir pelo lado oposto da estrada. Claro, ele seguiu o caminho dele. Quanto mais longe, melhor. E aí você pode estar se falando, mas peraí, mas ele não podia tocar aqui em pessoas mortas, ele tinha um voto. Mas veja, é verdade que a lei proibia ele tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. É verdade, eu concordo. Mas veja, o homem não estava morto. Não estava morto. Não está dizendo aqui que o homem morreu. Ele sequer chegou perto para ver. Além disso, o sacerdote não estava indo ao templo, ele estava voltando do templo. Então, se tornar cerimonialmente impuro, você percebe isso? Ele estava indo no caminho contrário. Quando o levita, que é auxiliar do sacerdote, ele aparece nessa parábola aqui, não foi diferente também. Ambos tinham aqui falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais de Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Ora, o que é? Que praticai a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eles tinham negligenciado isso. Acabou. Eles não estavam demonstrando amor, eles não estavam demonstrando misericórdia pelos necessitados, no caso aquele necessitado. Deus aqui havia ordenado aos israelitas que fossem misericordiosos, mesmo para com os estrangeiros, até mesmo com os inimigos. Tem várias referências bíblicas. Deus ordenando para os israelitas a ser abençoadores, né, dos estrangeiros, dos inimigos, cuidarem deles, até dos inimigos. Sim. Êxodo capítulo 23, verso 4 e 5. Levítico capítulo 19, verso 34. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Tem várias referências bíblicas de Deus falando isso. E eles fizeram totalmente o inverso. Por fim, Jesus introduziu a figura do samaritano. E naquele contexto, na visão judaica, naquela cena, né, seria a consumação da desesperança. Quando eles ouviram, passou um sacerdote, aflorou a esperança. Agora veio o samaritano, aí afundou a esperança. Vocês percebem? Jesus estava falando exatamente isso quando questionado. Era raro que alguns deles retribuíssem o ódio pelo ódio, não era. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu aqui um ser humano em dificuldade, o que ele fez? Foi embora. Ele ajudou. O significado da parábola aqui, claramente, do bom samaritano, isso que fica muito estampado para nós, né? Mostra-nos que diante da pergunta precede a narrativa de Jesus, quem é o meu próximo, né? Ele pergunta a Jesus. A parábola aqui do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Ou nós escolhemos, ou nós passamos de largo. Independentemente de quem seja. A resposta de Jesus que o próximo é quem necessita de amparo. Esse próximo aqui, na maioria das vezes, nem faz parte do nosso circuito familiar. Porque ajudar um familiar é até um pouco mais fácil. Depende do familiar.
nem sequer pode fazer parte do nosso circuito familiar. Ah, mas é meu amigo, fica mais fácil ajudar. Às vezes sim, mas e quem não é? Jesus está falando exatamente isso. Eles não se conheciam. Ou o samaritano conheceu, meu amigo lá está espancado no chão. Não. Percebe? O ponto mais importante aqui, e até frequentemente estranho, não é que alguém não é atraente aos nossos interesses, e aí por isso eu não o ajudo. De diversas frentes, em diversas áreas. É um necessitado. Talvez pode até ser que o próximo seja um inimigo. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que o próximo seja um inimigo nosso. Aí não do evangelho, nosso mesmo, inimigo, entende? Pode ser que o próximo seja o nosso inimigo. Como que nós faremos isso e procederemos? Foi o caso do samaritano, ou não? Mas também é fácil perceber na parábola, irmãos, como é que Jesus posiciona essa pergunta de forma correta. O ponto principal, veja bem, o ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo, Jesus. Não é esse o ponto principal. A pergunta correta deveria e deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados que estão ao meu redor? É essa a pergunta. Porque eu sou um cristão. Porque eu sirvo a Jesus. Eu sigo o modelo de Jesus. Eu sigo o exemplo de Jesus. Será? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando àquele mestre da lei, aquele doutor da lei: quem provou para você aí ser o mais próximo do homem ferido? Quem é o próximo? Bom, aquele estudioso teve que dizer, talvez ele tenha engolido seco, talvez. Mas ele teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Jesus então conclui: você entendeu isso? Entendi. Faz o mesmo. Uma coisa é nós ouvirmos aqui, outra coisa é a gente fazer. Você ouviu? Ouvi, Jesus. Faz o mesmo. Foi isso que ele falou. Ele fez esse cenário todo aqui. Faça o mesmo. Jesus aqui indica que guardar a lei do Senhor, não estou falando de obras, cujo princípio básico é o amor a Deus. O resumo básico é isso: o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né, como a nós mesmos. É um comportamento, veja bem, que caracteriza os que são herdeiros da vida eterna. Não tem como aquele que é herdeiro da vida eterna não ser caracterizado por isso. Até porque os discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Sim ou não? É o que está escrito na Bíblia. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. De forma nenhuma. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras. Os que são herdeiros da vida eterna andam nas boas obras. É uma regra de gratidão. Guardam os mandamentos do Senhor, claro. Nesse sentido aqui, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido pelo conselho do próprio irmão, Tiago. Tiago capítulo 1, verso 22. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Precisa praticar. Algumas aplicações rápidas para finalizarmos. A primeira delas: essa parábola nos ensina que o ser humano, em seu estado natural, só após a queda, ele é um ser totalmente depravado. É um ser depravado. Doutrina da depravação total. O verso 30 desse capítulo 10 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí até aí tudo bem, nenhum problema. E aí o que aconteceu? E veio a cair na mão dos salteadores. O que os salteadores fizeram, Jesus? Os quais, depois de tudo lhe roubaram todas as coisas que ele tinha, causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. A pergunta é: por quê? Por que fizeram isso? Por que tanta violência? Por que tanta questão de depravação alheia por aí afora? Por que tantas coisas que nós vemos? Pecado. O homem é depravado totalmente. Natural. Homem natural. A doutrina aqui da depravação total é um reconhecimento que a Bíblia nos ensina que foi o resultado da queda do homem. A gente lê isso lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Toda a parte do homem, não foi só uma parte.
Toda a parte do homem, ou seja, sua mente, sua vontade, suas emoções e sua carne, elas foram corrompidas pelo pecado. Aí você pode falar, tá, mas eu não sou um salteador, eu não sou um ladrão. Sim, mas tem gente que vê tanta coisa por aí afora, vê anjo no ventilador, anjo em cima da cadeira, mas não consegue ver ninguém necessitado. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque a cegueira às vezes nos toma, a velha natureza. E não só isso, em outras palavras, ainda na doutrina da depravação total, que vimos aqui, esses salteadores projetando e fazendo. O pecado afeta todas as áreas do ser humano, inclusive quem somos e o que nós fazemos. Quem somos e o que nós fazemos. Isso aí a gente já sabe. Bom, tudo bem. Penetra até o cerne do nosso ser aqui, de tal modo que tudo fica manchado pelo pecado. Todos nós aqui, de fato, naturalmente falando, sem a graça de Deus, sem estarmos regenerados, estou falando do homem natural, nós somos imundos. E todas as nossas justiças, as nossas melhores obras, são como os panos podres, trapos de imundícia, diante de um Deus santo. Não pense que nós entregarmos uma cesta básica ou alguma coisa, fizemos tal evento do ano inteiro. Não! Não é isso que é o Evangelho. Evidentemente que eu estou falando do homem natural. A depravação total do homem aqui é vista ao longo da Bíblia inteira. O coração, por exemplo, do homem é enganável. Enganoso, aliás. Incurável. Jeremias, capítulo 17, no verso 9, fala isso aí para nós. Não somente isso, a Bíblia também nos ensina que o homem nasce morto nas suas transgressões, nos seus delitos, nos seus pecados. Salmo 51, verso 5, Efésios, capítulo 2, verso 1 a 5. Salmo 58, verso 3, e tantos outros textos. A Bíblia ensina por que o homem não regenerado está morto pelas transgressões. Por que é? Está lá. Não somente isso. Esse homem é mantido cativo por amor ao pecado. Ao pecado. É por isso que a gente vê uma série de mazelas. De modo que esse homem também não busca Deus. Ele não busca Deus. Porque ele ama as trevas. Ele não entende as coisas de Deus. Os homens, irmãos, tentam suprimir a verdade de Deus e fazendo até injustiça para benefício próprio. Aí você não consegue entender o porquê que tanta gente que passa por uma série de questões, o porquê alguém aplicaria um golpe numa velhinha que trabalhou a vida inteira e não tem quase nada para subsistir. Uma pessoa aplicar um golpe nela e roubá-la. Aí você não consegue entender por que homens depravados sequestram crianças e fazem escravidão sexual delas. E mulheres e etc. É por conta da depravação. É o pecado. A gente vê essa questão aqui. Os homens tentam suprimir a verdade de Deus, rejeitam o Evangelho de Cristo. A mente deles é inimiga de Deus. Tá, isso eu já sei. Mas eu estou falando do amor ao próximo. O que cabe a nós? O que é prático para nós, cristãos? Ora, irmãos, crimes passionais, latrocínios, crimes hediondos, assassinatos por motivos fúteis, crescem a cada dia, agora há pouco mesmo, antes do culto, vendo a notícia ali, uma pessoa sacou uma arma e parece-me ali que é a ex-mulher dele, tem até uma criança no colo, ele saca e dá um monte de tiro nela, e a gente nem sabe por quê. Crimes fúteis, percebe? Por que disso? Pecado. E o que é que nós devemos fazer então, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Nós devemos confrontar a violência com a paz, que é a função dos pacificadores. Eu não estou dizendo aqui não se defender. Tem um abismo entre uma coisa e outra. Ok? Tem um abismo entre uma coisa e outra. É não pagar o mal com o mal. É nesse sentido. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma das bem-aventuranças. Dar a outra face é não revidar, no sentido de não propagar a mesma violência, negar-se diante da mesma moeda. Ou dar o outro lado da moeda, nesse sentido. Não quer dizer que nós somos bobos, permitam-me o termo da palavra.
Mas além disso, em segundo lugar, essa parábola também nos ensina uma outra coisa. Que o legalismo religioso, ele tem aparência de piedade, não é amor, é aparência de piedade. Só que ele não é eficaz quando o assunto é a prática dos mandamentos e da lei do Senhor. Não é eficaz. Legalismo religioso não é eficaz. Olha os versos 31 e 32 do capítulo 10. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Irmãos, legalistas acreditam que é necessário ter uma aderência estrita e até mesmo literal às regras e regulamentos que eles têm na mente, para que nós possamos ser, então, atendidos e beneficiados, amados por Deus. Seria essa a colocação. De acordo com a doutrina ensinada na palavra de Deus, essa posição aqui vai de encontro à graça de Deus. É isso que você ouviu mesmo. Vai de encontro à graça de Deus. Existe uma certa diferença entre ao encontro e de encontro. Ao encontro vem consonante às nossas ideias, às ideias de Deus. De encontro é chocar. Tá certo? O legalismo religioso choca com o que Deus diz. Vai contrário ao que Deus diz. Aqueles que defendem uma posição legalista podem até deixar de entender o verdadeiro propósito da lei, principalmente da lei de Moisés, do Velho Testamento, aquela coisa toda, né? O professor, o tutor do Velho Testamento. Sim, eles fazem isso. Mas para evitar cair no erro do legalismo, nós podemos começar a aplicar as palavras do apóstolo João, se nós somos discípulos de Jesus. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nossa, irmãos, quão terrível é você ouvir assim, uma pessoa que está passando necessidade. Está passando necessidade. E aí existe ali um reduto religioso que pode ajudar, que pode, mesmo que pontualmente, não é? Mesmo que com as possibilidades e forças ajudar nesse sentido, não o faz porque a pessoa é de uma outra denominação. Qual o sentido disso? Não tem sentido. Isso é legalismo religioso. Olha, você é mestre da lei? Então, não dá, tem só o judeu. O samaritano não, os outros não. Não é isso. Lembre-se também que ser gracioso, especialmente aos irmãos e irmãs em Cristo, aos domésticos da fé, claro, em especial, é algo que o Senhor condicionou ao nosso coração. Veja, o sacerdote e o levita, eles tinham motivo na lei para não se aproximar do morto? Tinha, mas ele não estava morto. Não viram a vítima. Não viram a vítima. Até viu, mas não é comigo esse negócio. Não viram a vítima. Passaram de largo. As pessoas não gostam de resolver problemas. E, na verdade, a igreja é isso. Problema cheio. Nós temos que resolver com a graça de Cristo. Porque Ele nos condicionou como enfermeiros, talvez, desse lugar onde é levado, né, o homem e a mulher ferida. É um hospital. Percebe? Jesus foi criticado, por exemplo, uma certa vez porque ele curou no sábado. Isso não é legalismo religioso? Ele ajudou pessoas no sábado, ele foi criticado. Outra vez, ele e os discípulos criticados porque eles comeram sem lavar a mão, não é? Por entrar na casa de pecadores, eles foram criticados. Legalismo religioso. Ah, mas você vai ajudar? Você nem sabe. Legalismo religioso. Jesus confrontou o legalismo no coração do doutor da lei, intérprete da lei, com aquela figura do samaritano odioso a respeito do que ele pensava, o judeu, né? Só que compadecido. Sabe o que é isso? Nós somos confrontados com as nossas convicções religiosas. Eu não estou falando que o evangelho é um evangelho assistencialista apenas, não, porque ele está, senão seria assistencialismo puro. Eu não estou dizendo isso. Não é um evangelho socialista, como alguns pregam. Não é isso que eu estou dizendo. Mas veja, irmãos, nós somos confrontados com as nossas convicções religiosas, por situações inesperadas. Jesus ensina uma série de lições. Uma delas, por exemplo, pessoas são mais importantes do que coisas, ou não?
Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que instituições. Sim ou não? Pessoas são mais importantes do que o nosso conforto. É ou não é? Jesus ensina para nós. Terceiro lugar. Essa parábola aqui ensina também, diferente daquele homem natural caído, o primeiro ponto, que um coração regenerado por Deus aqui compreende. Um coração que é regenerado, de fato, pelo Senhor. Ele compreende a prática desses preceitos tão maravilhosos, instituídos por Ele. Verso 33 a 35. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, né? Aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele tratou os ferimentos de um homem desconhecido. Você faria isso? Não precisa responder para mim. Tratou os ferimentos de um homem desconhecido. Ele usou o seu meio de transporte para levar o desconhecido. Você faria isso? Ele tratou daquele homem lá na hospedaria. Ele gastou aquele dia para cuidar de um desconhecido. A gente vive no automático, isso é tanto pouco tempo que se tem. Ele gastou um dia para cuidar daquilo, para aquela causa, daquele desconhecido. Além, ele gastou o seu dinheiro, não foi isso? Ele gastou o seu recurso financeiro, ou parte dele, para tratar do desconhecido. Ele gastou outro dia, ele nem deveria voltar lá, mas ele gastou outro dia para voltar na hospedaria, para ver como é que estava a situação. Foi o que ele fez. Não foi? Foi exatamente o que ele fez. Bom, o que isso nos ensina? Que a compaixão, ela não depende da hora, do lugar, da pessoa que precisa, a conveniência da situação. Compaixão não é isso. Amor não depende disso. Depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade. Esse coração ele deve estar inchado, inflado, entenda, pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor ocupando. Além, até onde nós estamos dispostos a chegar para aqui ajudar o nosso próximo, até onde nós estamos dispostos? Será que tem uma medição? Não, é até aqui, depois dali não? Será que tem alguma familiaridade com isso? Até onde a gente chega? Ora, irmãos, a gente vê, principalmente em especial, ali na região da antiga Cracolândia, passei lá esses dias, até falei para a tele, nossa, como mudou isso. Várias empresas instaladas, várias coisas, mas era muito comum, né? Perto da estação Júlio Prestes, né? Ali na Porto Seguro, eu trabalhei lá. Era muito comum nós vermos criança, adolescente, um monte de gente lá degradado. Mas era muito comum também nós vermos trabalhos, por exemplo, como as igrejas que iam até lá, ofereciam alguma alimentação. Eu não estou dizendo que a alimentação resolve a situação, e também não estou dizendo que não devam fazer isso, mas os espíritas também faziam isso. Eles também faziam isso, até melhor às vezes do que alguns edutos religiosos cristãos. E a gente conversava às vezes com algumas pessoas que estavam ali, já era figura carimbada, né? E não só ali, em vários outros locais. Só tá, vamos levar lá um sopão, vamos levar isso. Eu falei, gente, um deles um dia disse, eu já estou comendo melhor que a gente. A Igreja Batista vai lá, ele come. A Assembleia de Deus vai lá, ele come de novo. A Presbiteriana vai lá, ele come. Se tiver 5, 6 igrejas lá, ele está farto, ele não precisa disso. Ele precisa de outra coisa. Você percebe? E às vezes o evangelho simplesmente assistencialista não está errado em fazer isso. Ele não resolve a situação. Até onde nós estamos dispostos, irmãos? Tá legal, pastor, eu quero sair dessa vida, e agora, o que eu faço? Vai orando a Deus aí. Mas eu estou na rua, ora a Deus aí. É assim? O que tem dominado o nosso coração, irmãos? É o nosso conforto pessoal? São os nossos conceitos apenas, que às vezes até alguns deles equivocados?
são as nossas convicções, é a minha bagagem intelectual, é o meu prestígio. Eu estou disposto a abrir mão de tudo isso por amor ao próximo? Não. É o que Jesus ensinou aqui. E aí? Confronta. Por fim, ele fala assim: entenderam? Entendemos, Jesus. Vai e faça isso. Saia da inércia. Ação prática. Faça isso. No final da parábola aqui, Jesus pergunta ao doutor da lei, dos 3 homens aí, qual deles você achou que agiu adequadamente? O sacerdote, o levita ou o bom samaritano, não é? É claro que o doutor da lei teve que responder aquele que usou de misericórdia. É o que usou de misericórdia. Existem mecanismos, meus irmãos, que às vezes nós não entendemos por não buscarmos as informações. Eu não estou dizendo para você pegar alguém e levar lá para dentro da tua casa. De jeito nenhum eu faria isso. Até porque nós temos que prezar pela segurança dos irmãos. Mas tem mecanismos. Na prefeitura, no governo do estado, a gente pode fazer. Por falta de informação, às vezes, a gente erra. E a gente tem que estar ligado nisso como cristão. Mas veja, o samaritano aqui, que foi a pessoa sensata naquele momento, Jesus disse ao doutor da lei: vai lá, faz a mesma coisa. Não basta ler essa história da Bíblia, irmãos. Não basta saber sobre o samaritano. Vocês sabiam já, antes de eu ler o texto. Vocês já conheciam a parábola. Não basta só ler isso. Não basta só sabermos aqui as lições que nós podemos aprender, não são as únicas, teriam muitas outras, para aprendermos na parábola. Não. Jesus disse: agora faz, reproduz isso. Haja, saia da inércia. Estenda aqui a compaixão a todos. Faça o exercício, aliás, da piedade. Não importa aqui a recompensa que nós teremos. Tem gente que faz isso por recompensa. Ou até mesmo o risco, né? Claro que a gente tem que se precaver. A gente precisa estar disposto a sacrificar, estarmos preparados para tirar aqui o nosso tempo, a nossa agenda lotada. A gente tem tanta coisa para fazer, da nossa agenda lotada para ajudar, para ir fazer isso. E a minha oração é que Deus mande mais problema para essa igreja. Mais problema. Desse sentido. Nesse sentido que eu estou dizendo. Que Ele mande mais problemas. Cada vez mais. Para a gente ajudar, irmãos, essas pessoas tão necessitadas. E se não chega aqui, nós vamos caçar problema. Nós vamos. Vamos evangelizar, nós vamos atrás, nós vamos. Esse é o nosso papel. Um dos, né? Horas. É muito bom nós estarmos no culto aqui reunidos, sentados. Maravilha. Almoçamos hoje, não almoçamos? Benção, né? Alguns, né? Mas tem muita coisa, irmãos, para nós avançarmos no Evangelho genuíno e verdadeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos não nos dá um sentido de inércia, de ficarmos sentados, deitados, aliás, eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, né? Não, vai muito além disso. Muito além disso. Mas para muitos parece uma conversa clichê. Para muitos pode parecer que isso já está em desuso, que não é uma situação que nós deveríamos nos atentar. Nós devemos. Tem um dia que nós estamos aqui felizes e contentes porque Deus consola o nosso coração. É um prato recheado, né? Arroz, feijão, salada. Tem dia que Deus nos exorta. Tem dia que Deus nos dá um chacoalhão, porque nós somos a igreja dele. E através da palavra dele é que nós devemos agirmos. Se a palavra dele é vá e faça o mesmo, eu não posso ficar sentado. Se a palavra dele é vá, prossiga exatamente da forma com que aprendesses de mim, eu não posso ficar olhando para o teto, permita-me o termo. Eu não posso. Com quem quer que seja, compreendendo as pessoas, a gente, né? Ou não, com quem quer que seja. Nós temos vários braços nessa igreja, várias mãos. Eu glorifico a Deus por isso. Que as nossas consciências sejam tomadas para que nós possamos inundar esse bairro aqui do Carmo. Inundar. Com o Evangelho de Cristo Jesus. Ajudando quem necessita. Não no mero assistencialismo, não. Mas com o Evangelho que transforma. Porque eu creio que o Evangelho transforma. Creio que você também acredita nisso.
Que Deus nos instrua e nos ajude, irmãos, a nós caminharmos cada vez mais em conformidade com o que Ele espera de nós. Porque eu e você já fomos salvos pela cruz do Calvário. Ou através da cruz, né? O sacrifício de Cristo. Já fomos. Como é que avançamos agora? Estamos confortáveis e está tudo bem? Não. Atender o necessitado, evangelizando e diversas outras formas, é justamente nós partilharmos o pão que nós encontramos. É um mendigo ensinando ao outro onde achar pão. Que pão? O pão vivo que desceu do céu. O Jesus que nos salvou. O Jesus que nos dá saúde, graça, vigor, trabalho, família, uma igreja. Ora, irmãos, quantas pessoas por aí necessitam da graça e do amor de Deus refletida em nós. Tome isso por consciência. Não faça isso um desuso na sua vida, não. Mas caminhe com poder e graça na ação prática daquilo que nós aprendemos. Fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor.